Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro e hoje estamos com Luiz Domingos 100%, Luiz? Olá, Alê, saudações a todos e todas. Por que você está falando 100%? Tu estava 100% no último Eu episódio. senti que estava meia bala ali no episódio anterior. E temos um convidado especial para o episódio de hoje. A gente, na verdade, teve a ideia de fazer um episódio especial para a Copa do Mundo, né, que vai iniciar no domingo. Aliás, vocês vão ouvir, já vai ter iniciado, né? E trouxemos um amigo que é também cientista político, o Pedro Rodrigues Alves, né, pesquisador sobre think tanks. Pedro, além de um estudioso de pensamento liberal, dos think tanks, é um vasto estudioso do tema da política e do futebol. E se não fosse por tudo isso, o vozeirão dele justifica ele estar aqui, porque ele é um grande narrador de bingo. Pedro, satisfação, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Agora eu tenho uma expectativa a cumprir, né, com o meu vozeirão aí, vamos ver. Primeiramente, obrigado pelo convite, Alê, Luiz. Sempre uma honra aqui estar presente nos podcasts de vocês. E já pontuo que estou decepcionado, porque achei que por ser convidado ganharia uma canequinha do Maldita Politicagem, o que não veio a se cumprir. Então já deixa aí para fazerem igual eu, irem lá na página do Instagram do Maldito Politicagem e concorrer, porque pelo visto é o único jeito de conseguir essa canequinha. Aqui o Xandão tá vigiando todo o processo é limpo, é liso, né? Não há dúvidas quanto à veracidade do nosso processo aqui. É isso aí. Né? Então, gente, a ideia é que seja um episódio mais leve, né? A gente fez uma sequência de episódios super pesados aqui, mas que não seja menos interessante, né? Vamos falar de muitos temas, e como imagem inicial eu trago uma fala recente do Al-Thani, né? Que é o emir do Catar. Quando ele foi criticado sobre direitos da comunidade LGBT, ele disse, abre aspas, há décadas o Oriente Médio sofre discriminação, e descobri que essa discriminação vem em grande parte de pessoas que não nos conhecem. Em alguns casos se recusam a nos conhecer. Então, vamos discutir sobre a sociedade, sobre a política do Catar. Também vamos tratar sobre o conceito de sport washing, e a gente vai discutir aqui se ele é adequado para o caso da Copa do Mundo de 2022. E no bloco 2 falaremos sobre a Copa como um todo, a Copa do Mundo para o Brasil, a Copa do Mundo em outros casos, como ela está relacionada com o mundo político. E o terceiro bloco a gente vai preparar algumas coisas um pouco mais descontraídas. Aliás, já vou adiantar aqui, em muitos casos nós vamos chamar o Pedro de Cabeção, porque esse é um apelido de infância, não tem como lidar contra esses apelidos de infância, né? Eu já lutei muito, falei isso já em espaço acadêmico, em congresso, etc. Então o Cabeção vai falar pra gente uma historinha ao final de tudo. Continua com a gente aí, pessoal. Então, para a gente abrir essa discussão sobre futebol e política no início da Copa de 2022, vamos entrar nesse conceito de sport washing, que é um fenômeno antigo, mas que recentemente, pelo menos nos 10, 15 últimos anos, recebe esse nome e vem sendo objeto de discussão nesse mundo de um futebol cada vez mais perpassado por empresas multinacionais, por países que compram times de outros cantos. O que significa isso, vocês dois jovens? Sport washing, então, é um conceito bem básico, né? Como o nome diz, é um tipo de lavagem, né? Você lavar a reputação de alguma coisa, de alguma empresa, de algum país, através do esporte. Então, é tentar melhorar a reputação de um país, como é o caso do Catar, aqui de 2022, através do esporte. E sobre isso, né, existem muitos exemplos de sport washing fora da Copa, né, Cabeça? Sim, a gente pode pegar de exemplos históricos a utilização da Olimpíada pelo nazismo alemão, por exemplo, quando eles utilizaram a vitória da Alemanha para justificar a questão da raça ariana, então utilizando o esporte primeiro para colocar como um sucesso o seu país, né, através das vitórias, e como justificativa de seus argumentos também de uma suposta superioridade do povo alemão.
Essa Olimpíadas é aquela que tem uma cena clássica, né, do corredor norte-americano, que me foge o nome agora, negro, né, ganhou, né, na prova em frente ao Hitler, né, vitória total aquela. É uma das melhores imagens da história de Olimpíadas. Quais outros casos vocês reputam como exemplos de sport washing aí na história e no período recente? Olha, que eu coloquei aqui numa pesquisa, temos o Azerbaijão, que tem seus problemas de ser um país mais fechado e atuando com patrocínios de clubes europeus, como o Atlético de Madrid, e também levando a Fórmula 1 para o seu país, buscou mostrar ao mundo que ele era muito mais desenvolvido ou muito mais aberto do que supostamente as pessoas pensavam deles. E outros casos que surgiram agora, especialmente através de compras de clubes, temos o da Arábia Saudita, que teve a sua compra recente vinculada ao Newcastle. Então, o Newcastle foi comprado pela família que manda na Arábia Saudita. E, além disso, os Emirados Árabes comprando o PSG e também... O Manchester City, né? É, o Manchester City, que agora também chegamos ao Brasil, né, com o Grupo City comprando o Bahia. Se a gente for ver no debate sobre a compra do Bahia, pouco foi se falado sobre quem estava comprando o Bahia ou os efeitos que isso poderia causar, e também do grupo do Qatar ao se vincular agora assim com o PSG. Então, a grande chave desse conceito de sport washing é que não se trata de obter lucro, né? O menor dos objetivos é o lucro nesse caso, né? Então, são países, empresas que já são muito lucrativas e que procuram limpar a imagem, né, através do esporte, né? Outro caso é o do Roman Abramovich, né, o bilionário russo que comprou o Chelsea, né? O Roman Abramovich tinha 200 minas de safira, de rubi, etc. Ele não precisava do Chelsea, tanto que o Chelsea nunca foi lucrativo no período que ele esteve à frente do clube, e ele procurava melhorar a sua imagem, né, a imagem dos russos como um todo, através do Chelsea. Então, o PSG, que o Pedro ressaltou aqui, ele foi comprado em 2011 pela família do Qatar, família Al Thani, né, do Emir local, e em 2010 também tiveram a aprovação da sua candidatura como sede da Copa do Mundo de 2022. Então, veja, existe por trás dessa Copa todo um projeto de sport washing, né? Então, é um típico caso de sport washing. O Qatar, obviamente, que ele sabe que não é o lucro que eles estão procurando através do PSG, tanto que o PSG investe muito mais do que aquilo que arrecada, né? É um dos clubes que são acusados de furar o fair play financeiro, né, do futebol, é sim um caso positivo do nosso problema aqui, no nosso conceito. Até complementando essa questão que o Alessandro colocou de que não é relacionado a lucro, em matéria da BBC, eles fizeram uma correlação entre esses clubes que foram comprados, incluindo Chelsea, PSG, Newcastle, o próprio City, com a questão do lucro, demonstrando que nesses últimos 10 anos, 15 anos, onde houve a maior número de compras de clube, foi o momento em que esses clubes mais deram prejuízo. Então, que o objetivo realmente é trazer essa, vamos dizer assim, uma melhoria na visão do mundo sobre o país de origem desses compradores. Fazer merchan, né? E vale lembrar, por trás dessa história toda da família do Qatar, a compra do Neymar pelo PSG do Barcelona era parte do projeto de transformar o Neymar no grande garoto propaganda da Copa de 2022, lá no ano que o Neymar foi comprado, que é 2016, 17, não me lembro. Por isso que foi uma transação tão vultuosa de grana. A mais cara da história, né? Mais cara da história. Só que tudo isso acabou não dando certo pelas idiosincrasias do Neymar, né? Que o Neymar não acabou não sendo esse garoto propaganda pelas polêmicas que ele se envolveu, porque ele mesmo quis deixar de jogar no PSG, isso tudo foi chamuscando a imagem dele como sendo esse garoto propaganda. Ele deve ter deixado de ganhar um pouco mais por causa disso, e afinal de contas essa é um pouco da história desse movimento de sport washing. Pois é, e o sport washing, né, do Qatar, né, para a gente chegar à questão, né, por que o Qatar recorreu ao sport washing para melhorar a sua reputação? Então, que país é esse, que sociedade é essa do Qatar, né? Vamos explorar esse ponto aqui. De forma bem sintética, bem generalizada aqui, aliás, eu recomendo uma série de podcasts que estão saindo agora sobre o Qatar, né? E a gente tentou trazer um ponto que não foi explorado por esses podcasts, né? Eu cito aqui o Fronteiras Invisíveis do Futebol, enfim, vários dos podcasts da Globo também tematizaram o Qatar,
Então fica aí a recomendação para quem quiser se aprofundar na história, etc., né? Mas o Catar é um país que tem seu PIB, o principal setor do PIB é composto pelo gás, né? É um país muito rico em gás e petróleo também, mas o gás é mais ainda destacado, e que tem uma política que é muito distante daquilo que a gente chama de democracia, né? A Freedom House, por exemplo, coloca uma avaliação de 1 a 7, onde mais próximo de 7 é um país mais fechado, pior no quesito liberdade, né? O Catar, ele pontua 6 em direitos políticos e 5 em direitos civis, né? Para ter uma comparação, o Brasil é 2 e 2, né? Então, ou seja, um país extremamente fechado do ponto de vista político. O cabeça da política nacional é o Tamim bin Hamad Al Thani, né? Todo mundo a gente pode colocar como Al Thani, que é o nome da família que está lá por 200 anos. Pronunciou bem, repete. Gostou, né? Fiquei impressionado. É sacanagem, né? E o órgão central do país, né? Toda a política passa pela aprovação da Al Thani, que é o cara que manda nas Forças Armadas, manda no Judiciário, é o chefe de Estado, chefe de governo, etc. Né? Aliás, chefe de governo tem um ministro que é nomeado por ele, mas tudo passa por ele, né? Pela aprovação dele. Então não é democracia porcaria nenhuma, né? Mas a política é feita pela Assembleia Consultiva. Essa Assembleia Consultiva é composta por 30 indivíduos que são nomeados pela OTAN e 15 que são eleitos pela população do país, né? A última eleição para compor essa Assembleia Consultiva foi em 2021. E as leis como um todo, e a gente vai chegar num ponto que é crucial para a nossa discussão aqui, não existem partidos políticos, né, são proibidos partidos políticos, e todas as leis são ancoradas no que os árabes chamam de Sharia, né, a lei do Alcorão. Então, muitos dos problemas e críticas que estamos tendo agora na mídia internacional, né, sobre direitos das mulheres, direito da comunidade LGBT, enfim, tudo, a proibição de bebidas alcoólicas, está associado com esse código de leis do Alcorão. E o Pedro trouxe alguns dados sobre a comunidade LGBT, os direitos de liberdade sexual e afetiva, né? E é verdade, esse gancho, por exemplo, da Sharia é importante, porque em um momento onde foi questionado a proibição de bandeiras que eram de apoio LGBTQI+, a justificativa dada, aí eu vou me inspirar no Alessandro e tentar falar o nome do Major-General Abdulaziz Abdullah Al-Ansari. Eita, gota serena. Ele justificou que ele tinha sido contra a utilização dessas bandeiras em pró da comunidade, pois ele falou que ele não poderia garantir a segurança dessas pessoas por parte da população, pois ele julgava que a população faria algo contra eles, pois, em justificativa dele, o Catar não abriria mão de sua cultura por 2 meses de uma competição internacional. E, além disso, teve a declaração do embaixador do Catar na Copa e ex-jogador do Catar, Khalid Salman, em entrevista à emissora alemã, que disse que ser gay é haram, ou seja, proibido e de origem de dano mental. Então a gente pode compreender como é a abordagem que a comunidade do Catar faz com as pessoas ou os turistas que vão ver a Copa e se identificam com a homossexualidade, seja em sua defesa ou sendo como algo pessoal seu. Então, sobre esse tema, eu vi uma lei que diz que qualquer homem que procura seduzir outro homem, né, ou seja, cometer uma ação imoral, né, dentro do Código da Sharia, eles podem ser condenados a 5 anos ou até chegar, né, à pena de morte. Então, veja só que é bastante, né? O país tem uma série de leis que geram chibatadas, enfim. É um código de leis bizarro no ponto de vista ocidental, né? A gente corre o risco de ser etnocêntrico, né, ao falar sobre esse tema, que é bastante delicado, mas aos nossos olhares não tem como ter outra opinião, né? E ali, complementando, o mesmo general apontou que todos esses seriam bem-vindos, mesmo assim. Essa fala veio depois do jogador australiano Joshua Cavallo, que ele é o único jogador das primeiras divisões que é assumidamente homossexual, do jogador da Austrália, que acabou não sendo convocado pela seleção da Austrália, só que em sua fala disse que estava com medo de jogar no Catar.
com medo de correr risco de prisão ou da sua própria vida. E, em resposta a isso, o general disse que todos seriam bem-vindos desde que reservassem seus quartos juntos e dormissem juntos, mas que não demonstrassem nenhuma ação de afeto em público. Então, outro tema delicado, na verdade, eu acho que o tema central sobre os direitos humanos no Catar, que tem sido muito ressaltado, é em relação aos direitos do trabalho dos trabalhadores que construíram, né, toda a estrutura da Copa do Mundo 2022. Mas para isso eu queria dar um passo atrás, né? A sociedade do Catar, o Catar é uma grande região metropolitana de Doha, na verdade. O país ele é muito pequeno, né? Uma pequena península. Então, Doha é uma grande cidade e a sua região metropolitana praticamente aborda todo o país. E da sociedade Catar, que tem pouco menos de 2.600.000 habitantes, 88% dessa população é composta por imigrantes, né? Ou seja, 12% apenas são catares, né? São locais nascidos no Catar. Disso, nós temos um problema que tem a ver com o trabalho no Catar, né? Nós temos essa população enorme de imigrantes que chegam no Catar através de um sistema, em muitos casos, um sistema chamado de kafala, onde o patrocinador, uma empresa local, ela traz, né, muitos trabalhadores de outros países, como do Nepal, da Índia, do Paquistão, ou mesmo da África, e é ela mesmo que tutela os direitos humanos dos seus trabalhadores, ou seja, todos os direitos da sociedade como um todo, né, dos direitos políticos não, né, na verdade, os direitos trabalhistas, todos os trabalhadores, então, veja que situação maravilhosa, eles dependem do empregador para conseguir algum direito social, direito de trabalho no próprio Catar, ou seja, eles são uma espécie de patrocinadores totais desses caras que chegam lá, eles ficam extremamente expostos, né, dependentes dessas empresas que levam até lá, e aí a gente pode perguntar como esses imigrantes que chegam para trabalhar são explorados em jornadas que vão de 14 a 18 horas de trabalho por dia, podem mudar a sua realidade? A resposta para isso é que atualmente não podem, porque a política local, só quem é nascido no Catar participa da política, que já é fechada, ou seja, esses 12% da população, esse resto de 88% fica sob a responsabilidade das próprias empresas que exploram demais, né? Possuem jornadas de trabalhos horríveis, e o resultado disso são alguns números extraoficiais que apontam para quase 6.000 trabalhadores que morreram na construção das obras do Catar. Parte desses morreram de calor. Então, veja só, por isso que muitos grandes jornalistas estão apontando para uma Copa do Mundo problemática, cheia de polêmicas, enfim, que nós vamos ter nesse ano. Eu gostaria de fazer um apanhado para pensar a relação da FIFA com esses países periféricos que vêm sediando a Copa. Desde 2010, na África do Sul, passando pelo Brasil em 14, Rússia em 18 e agora o Catar, a ingerência da FIFA nas leis locais e as características desses países que têm muita pobreza, estrutura urbana precária, se revelaram muito a combinação da imposição das regras da FIFA com uma sociedade de exclusão se mostrou muito problemático, né? E parece que crescentemente, porque na África do Sul tiver aqueles containers para colocar as pessoas, depois no Brasil você deslocar as pessoas das suas casas em comunidades periféricas para fazer estrutura viária, na Rússia também um monte de problemas relacionados à comunidade LGBTQI+, e agora o Catar seria o ponto máximo dessa história. Então, a FIFA não é uma instituição que promove o futebol no mundo. Na verdade, a FIFA é um grande negócio internacional, né, que quando ela chega em países que têm interesse econômico na Copa, essa combinação é desgraçada, né? Não tem como ver de outro jeito isso. Pois é, e a gente vai ver no próximo bloco, então, quem foi o grande protagonista por trás dos bastidores no mundo político do futebol, que transformou a Copa do Mundo nesse evento que é considerado por muitos a maior festa mundial, em termos mundiais, com adesão de milhões de pessoas, bilhões de pessoas, aliás, em todo o globo. Continua com a gente aí, pessoal. Bom, Luiz e Cabeção, vocês sabem quem foi o cara que a gente falou agora há pouco?
Essa eu deixo pro Luiz, que é o dono do podcast aí, ele pode responder. Eu não, você imagina, eu faço ideia de quem seja, mas eu gostaria de ouvir a tua explanação. O senhor João Avelange, vocês já ouviram falar, eu acho que todo brasileiro já ouviu falar sobre esse senhor, que foi presidente da CBF, né, aliás, a antiga Confederação Brasileira de Desportos, e foi durante muito, muito tempo presidente da FIFA. É um dos atores centrais para a gente entender como a Copa do Mundo ganhou essa dimensão toda. Aliás, eu estou aqui utilizando muito do que eu aprendi com o Sequestro da Amarelinha, outro podcast sensacional sobre política e futebol, né? Eu recomendo. Essa é da Rádio Novelo, né? Isso aqui é apenas quase que um resumo do conteúdo que eles têm lá. Uhum. Mas o João Avelange era um cara que era nadador e que começou a se interessar pela política quando ele começou ali a se envolver nas equipes olímpicas, etc. Né? Em 74, ele virou presidente da FIFA, conseguindo o apoio de muitos desses países periféricos. Né? Na verdade, ele se colocava como representante do Brasil, que era a nação que era tricampeã mundial no período, e que se colocava contra o eurocentrismo da FIFA, né? O acúmulo de poder na mão dos europeus. Ele juntou força de todas as confederações na África, na Ásia, na América como um todo, e se tornou presidente da FIFA em 74. E a Copa do Mundo ganhou força que nunca tinha visto até então, né? A Copa do Mundo não era esse mesmo tamanho, a partir do João Avelange, que fez uma dobradinha com um indivíduo chamado Horst Dassler. Na época, o Horst Dassler era filho do Adi Dassler, criador da Adidas. Para quem não sabe, o nome Adidas é a junção de Adi Dassler, né? Esse fundador da Adidas que já tinha fornecido, veja só, botinas e materiais de uniforme para o exército nazista, né? Essa é a força, né, do nosso Adi Dassler, e que era irmão do fundador da Puma. Na verdade, eram dois caras que trabalhavam com uniformes, etc., e que brigaram em determinado momento, né? O Adi Dassler, portanto, é um personagem importante da nossa historinha. E aí, Adidas e João Avelange protagonizaram, né, junto com também empresas como a Coca-Cola, fizeram trincas, né, uma grande parceria para promover essa Copa do Mundo, que ali eles viam uma oportunidade, já que a televisão começava a surgir como um grande veículo para o mundo todo, né? Então, desde que o João Avelange assumiu em 74, a Copa do Mundo passou a duplicar os seus lucros em todas as edições que ia promovendo, né? E aí o João Avelange foi acusado como um grande mentor de vários esquemas de lavagem de dinheiro, de propinas recebidas pela compra dos países como sede, né? É essa prática que o Luiz chegou a falar no primeiro bloco, que acaba sendo também uma desconfiança presente no caso do Catar, porque, vamos lembrar, o Catar ganhou como sede de Copa, batendo o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e os Estados Unidos. O Catar nem seleção tem, nunca participou de Copa, né, e ganhou como sede de 2022. Eu acho que você está tendo um julgamento de um juiz de valor, porque, obviamente, as pessoas preferem ir para o Catar a ir para Austrália, ou ir para o Japão, ou ir para os Estados Unidos. Não tem nenhuma dúvida quanto à lisura desse processo. E aí, Massacote, o que nós temos para política nacional aí em Copa do Mundo? Então, eu fiz um apanhado de utilizações da seleção ou até mesmo do futebol por presidentes brasileiros, né? Então, a gente pode pensar inicialmente no Vargas, em 1978, quando ele faz um discurso em São Januário. Então, você imagina que é um bairro fabril, então ele estava tentando se comunicar com o povo, onde ele fez promessas de campanha relacionada à organização e à profissionalização dos clubes. Então, isso agregou a ele uma visão positiva. E aí, já trazendo para a Copa do Mundo, um caso interessante é do JK, em 1958, que também é a nossa primeira Copa, né, do Brasil. Primeiro título, né? Exatamente. Onde ele, através de entrevistas com o Pelé, vamos dizer assim, surgiu um interesse pela cultura brasileira. Vamos lá, o Brasil ganhando a Copa do Mundo, então começaram a se ouvir português. Então ele utilizou isso para, junto à sua construção de Brasília, que estava no seu processo, para criar uma imagem do Brasil entrando na globalização. Um clima de orgulho brasileiro, um clima de euforia, aí já entrou com questões musicais, então ele utilizou o sucesso futebolesco do Brasil para trazer uma imagem positiva para o Brasil internacionalmente.
E essa mesma estratégia foi utilizada na Copa de 1970 pelo governo Médici, através do Instituto da AERP, né, Associação Especial de Relações Públicas, que ele usou uma estratégia de recuperar a confiança do povo brasileiro, vendeu uma imagem de um país unido, sem problemas, um povo alegre, sorridente. Então, a gente via que era um momento que essa não era a realidade do povo brasileiro, ainda mais na questão da união. Ele principalmente tentou tratar o Brasil como uma unidade, porque se você segregasse em classes, isso possivelmente ele mesmo seria taxado de comunista. Então, ele tentou utilizar e utilizou a Copa de 70, mais uma vitória da brasileira, para alavancar essa imagem de união do Brasil, ainda mais num clima de Guerra Fria. E isso se materializou em um jingle, né, de aqueles 90 milhões em ação para Frente Brasil, que isso pegava toda a população brasileira, então tratava ela como uma unida por um pró só, pelo Brasil, e trazendo essa alegria do povo brasileiro durante a ditadura militar. Coincidentemente, eu assisti uma aula pública do Luiz Antônio Simas, na qual ele conta que a euforia decorrente dessa vitória na Copa de 70, o ufanismo e a exaltação da unidade nacional deu tão certo que o Médici decidiu criar a loteria esportiva, que era uma forma de você apostar nos resultados dos jogos dos campeonatos nacionais pela Caixa Econômica, e aí o Estado passou a ser responsável pela jogatina, e isso acabou dando um baque no esquema do jogo do bicho, e forçou com que o jogo do bicho tivesse que ir atrás de negócios mais pesados para poder se sustentar, como contrabando, tráfico e assim por diante. Então, a gente pensa que essa história ela é um detalhe fortuito, que pegou lateralmente a história do Brasil, mas não, ela tem efeitos políticos importantíssimos. A CBF e colocava times no estado quando a Arena ia mal, então tinha uma estrutura política amarrando isso, e também interesses econômicos gigantescos, né? Luiz, qual música você prefere? Sou brasileiro com muito orgulho ou Pra Frente Brasil? Nenhuma, tá maluco? E você, Pedro? Se eu tiver que escolher uma, não escolheria nenhuma mesmo. Sigo o relator Luiz Domingos. Perfeito. Vocês são pessoas que deveriam ser expatriadas, né? E você, Alessandro, qual escolheria? Eu estou aprendendo o hino do Japão até a Copa do Mundo aqui. Bom, eu queria ressaltar, além dessas músicas horríveis que o Médici promovia na época da Copa do Mundo, né, que infelizmente ficam na memória, né? Não sei por que se usa isso até hoje, são músicas verdadeiramente horríveis, na minha opinião, né? O sport washing em Copa do Mundo, né, o uso da seleção como imagem já esteve presente em muitos casos, né? A Itália de 34, por exemplo, diziam que o Mussolini ia no vestiário pressionar os jogadores. Imagina, você tá jogando o jogo, aparece o Mussolini lá na porta falando: e aí, vocês vão ganhar ou não vão? Um tipo de ameaça bastante amistosa, né? E já que você lembrou da Itália de 34, sabe quais países participaram pela primeira vez de uma Copa sem nunca ter participado e sem ter disputado as eliminatórias? Itália e Catar. Ah, tá tinindo, hein, meu filho? É isso aí. 2018 também é um caso de sport washing, né? Não sei se vocês concordam comigo. Por causa da Rússia? O caso da Rússia também, né? Um país que é bastante criticado, enfim, democracia não existe e tal, e fizeram a Copa do Mundo 2018. Mas eu queria usar um caso de um vizinho nosso, né? O caso da Copa de 78 na Argentina, né? O governo militar argentino, na época, gostaria de ganhar legitimidade perante aos países por fora da América Latina, né? E decidiu promover a Copa do Mundo em território nacional, em 78, só que naquele período ali, os nossos irmãos já tinham, né, os militares irmãos já tinham jogado bastante opositor no mar, né, muita gente já tinha sumido, né, foi uma ditadura bastante cruel na Argentina, e quando a Copa começou, muitos jornalistas vieram para fazer a cobertura, etc. E o movimento das mães da Praça de Maio, né, Las Madres, que são aquelas mulheres que têm como símbolo aqueles lenços que cercam a cabeça, lenços brancos, né, que são as mães daqueles que sumiram durante a ditadura militar, fizeram uma série de protestos na Praça Central de Buenos Aires, né, para quem conhece Buenos Aires, a Praça de Maio, e ali escancararam, né, levantaram uma série de dúvidas que começaram a se espalhar no mundo todo, ou seja, a Copa de 78, na verdade, que era para promover a legitimidade do regime militar,
acabou sendo um desastre no ponto de vista do governo nacional, da reputação do governo nacional. E ainda assim, a Argentina ganhou em 78 essa Copa de um jeito muito bizarro. Ela precisava ganhar de 4-0 do Peru no jogo antes da final, né? Numa fase de grupos que antecedia a final, e ganharam de 6-0. Vocês acham que isso tem cheiro de problema ou não? De maracutaia? Eu acho que você está jogando o potencial da Argentina aí. Você tá questionando, mas tem cheiro de mala branca, sim. Ganharam de 6-0 e dizem, né, as más línguas, que o Peru precisava, né? O Peru vivia também uma crise humanitária, precisava de navios e cereais que foram enviados até o Peru, né? Uma ligação antecedeu, né, o presidente argentino na época, ligou até o presidente peruano, traçando um acordo de navios, etc. O que não se sabe é se houve algum tipo de compra do jogo em si, mas o fato é que a Argentina acabou sendo campeão da Copa de 78, primeira Copa, aliás, do Diego Maradona Armandito. Em adição ao que o Alessandro falou sobre a Itália na Copa, houve um caso polêmico, porque a Copa era na Itália, apoiado pelo Mussolini, e a semifinal foi contra o Brasil, e nessa final, o nosso melhor jogador misteriosamente não jogou, Leônidas da Silva, o que Diamante nada mais negro, seria, grande tricolor. Diamante negro, o que seria dessa seleção da Itália se perdesse na semifinal para um atacante negro destruindo os sonhos de Mussolini? Seria simbólico. E misteriosamente ele não jogou. E misteriosamente a Itália acabou sendo campeã em 34 e 38 também, né? Bicampeonato italiano ali, logo no começo da história das Copas do Mundo. Então nós tivemos na história da relação da FIFA com o governo brasileiro o primeiro sequestro da amarelinha, da nossa camisa principal, né? Que foi essa história da apropriação da seleção brasileira pelo Médici, que tinha uma relação forte com o João Avelange lá na década de 70. E agora, nos últimos 4 anos, a gente teve o segundo sequestro da amarelinha pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Uma questão que perpassa muito o campo anti-bolsonarista é se dá para torcer para o Brasil, tendo em vista que as pessoas que a gente diverge politicamente, que são fanáticas a favor da posição bolsonarista, mobilizam as cores verde e amarela nas suas manifestações. E para dizer um pouco dessa tensão, tem um buffet aqui perto de casa, que eu vou lá comer um baratão, e o cara, o dono, ele é bolsonarista ferrenho, e ele fica atiçando os clientes sobre isso. Dá até raiva, às vezes eu deixo de ir lá por causa disso. E aí, essa semana eu fui lá buscar um almoço, tem um busto com a camisa da seleção, só que isso não teve durante a campanha. Aí eu fiquei pensando, será que ele está fazendo uma propaganda da Copa ou será que ele está no rescaldo das manifestações? Será que ele estava querendo ir para a frente do quartel e já que ele não foi, ele colocou o busto com a camisa amarela? Então, você fica na dúvida, você vai num lugar verde e amarelo, você fala, será que é uma manifestação pró-Bolsonaro ou uma manifestação pró-Brasil na Copa? A gente fica nessa tensão, na indesconfiança a respeito do significado daquilo, tamanho foi o uso político do verde e amarelo, especialmente do amarelo, na campanha. Então a pergunta é, depois disso tudo, dá para torcer para o Brasil? Olha, eu pessoalmente eu acredito que sim, dá para torcer para o Brasil. Acho que não temos como mentir esse sentimento. A gente pode falar um monte sobre a seleção brasileira, mas quando chega a época de Copa, acabamos inflando nossa vontade de torcer para o Brasil. Isso aí me lembrou, tem uma história interessante da questão do uso da bandeira da seleção, né? Que, por exemplo, várias ruas, né? Que antigamente chegava um mês antes das Copas, as ruas já estavam todas pintadas de verde e amarelo, bandeirinha. E aí algumas ruas, ao colocarem essas bandeiras, tiveram que colocar uma placa dizendo não é política, é Copa. E além disso, como o Médici roubou a amarelinha e aconteceu novamente com o bolsonarismo, a resposta tem que ser a mesma também, reformular isso e trazer de volta a amarelinha para o povo brasileiro de modo geral, pois esse uso não pode ser ligado a um aspecto político apenas, ele faz parte do orgulho de ser brasileiro de modo geral. E aí, Alessandro? Eu confesso que ainda não tô no calor. Eu tô muito ansioso para a Copa do Mundo, começa domingo. O jogo do Brasil ainda está um pouco distante. A gente grava hoje, sexta-feira, né? O Brasil joga na próxima quinta. Eu ainda
tô com um pouco de pé atrás, não vestiria uma camiseta do Neymar ainda, amarela e verde, né? Mas vou acabar torcendo sim pro Brasil, eu sei que isso vai acontecer, né? Ainda mais quando os nossos craques, né, começarem a desfilar aquele gingado que só o brasileiro tem. Mas eu confesso que se o Brasil se tornar hexa, eu espero que não seja nos pés do Neymar. Você, como santista, eu já duvido, né? Você pode ser sincero na sua resposta, por favor. Eu estava decidido a não torcer para o Brasil, já faz acho que uns meses, e falei, que se lasque esses caras todos. Não, aliás, peraí, eu vou ter que te interromper, Luiz. A última Copa, o Luiz Domingos Costa fez a mesma coisa e quando o Brasil começou a tomar o sufoco da Sérvia no primeiro ou segundo jogo da Copa, metade de Curitiba recebeu um áudio com o Luiz Domingos um tanto quanto emocionado, gritando: "Aqui é Brasil! Aqui é Brasil!" Não, é Isso porque... tem que ser revelado, Luiz Domingos, que o seu Não, ufanismo aparece na Copa do Mundo, sim. o pior Não é, tem como resistir. o pior é que é verdade. Ainda mais naquela disputa que começa a ter com alguns amigos que sempre tem, né, quem torce para a Argentina e não torce para o Brasil por crítica política, assim por diante. E aí eles ficavam tirando o sal que o Brasil estava quase ficando em condição de não classificar na primeira fase. E aí o Brasil fez um gol lá aos 43, 44 do segundo tempo. Aí, para rebater essas pessoas, eu me empolguei um pouco e falar. E aí tem um áudio mesmo que tá armazenado no celular de um ou outro Eu aí. acredito, A gente mas eu procura acredito que isso sim. daí. Mas é bem possível que, dependendo da evolução da campanha, a gente comece a se emocionar com as vitórias, fica feliz, lembra da infância, porque o futebol tem isso, né? Ele interpela a tua memória afetiva, e aí você fala, não tem como não gostar. Então, a parte, vamos dizer, a memória afetiva acaba engolindo essa racionalidade. Até puxar essa sua fala para contar. Vocês falaram que tinha que fazer historinha, eu já trouxe duas logo de cara, mas a primeira, ela tem relação a essa questão afetiva com a infância. Queria perguntar para vocês, e eu vou responder também, qual a sua primeira memória de futebol? Já que a gente está nesse clima de Copa, falando De da afetiva. futebol? De futebol. Eu já começo explicando, enquanto vocês pensam nas suas respostas. Eu lembro muito bem da minha primeira memória de futebol. Eu tinha 6 anos e não foi um dia feliz, porque foi a final da Copa de 98, onde eu tinha lembranças da minha família toda empolgada para a final e alguns momentos depois, todos chorando, com um gol de cabeça do Zidane. E essa me marcou extremamente e virou a primeira memória que eu tenho de futebol na minha vida. Caramba, que memória Perfeito. triste. É triste. A minha é de 89, um título, não me lembro, de algum time paulista que teve uma carreata na rua e foi uma Lá em felicidade. Querência. Sim, acho que foi um título do Corinthians, e como minha mãe é corintiana, acho que ela endoideceu na rua e levou a gente para a calçada da frente de casa ficar comemorando, vendo a carreata dos corintianos lá. E aí, na Copa de 90, que teve um estilo de decoração das ruas muito marcado, né? Tinha um negócio de pintar a calçada, pintar as ruas, que caracteriza aquela Copa. E depois, o título de 94 ali, aquilo ali não tem como, né? Título nos pênaltis, em cima da Itália. Eu acho que a Copa do Mundo eu me lembro muito de uma cena meio específica, que é o Roberto Carlos fazendo uma cagada nas quartas de final, nos oitavos de final contra a Dinamarca. Ele tenta cortar com a bicicleta e erra. E o Brian Laudrup da Dinamarca marca um gol e faz uma pose provocativa, assim, né? Colocando a mão na cintura, deslizando. E eu estava assistindo com meu avô, que era muito fanático por futebol. Minha primeira lembrança nas Copas é essa daí. Então, pessoal, para a gente cumprir os protocolos, o sport washing é maldito ou não é, Pedro Rodrigues? Com certeza é maldito. Essa vai ser meu voto. Ainda mais pelos casos que a gente trouxe aqui da utilização dela. Então, definitivamente, sport washing é maldito. Eu sigo o relator. E acho que, mais do que o sport washing, essa própria forma com a qual a FIFA acabou organizando o futebol no mundo em geral, tantos outros campeonatos, a relação que ela tem com as federações nacionais, que é uma relação corrupta, e depois o jeito que ela organiza as Copas do Mundo, transformando num negócio multibilionário
e que tem coisa pesada por trás, inclusive relação com o mercado clandestino de armas e tudo, isso é para lá de maldito. Pedro, você tem uma segunda historinha, né? Além do aspecto emocional aí. Não, eu trouxe um almanaque de histórias aqui, mas essa história envolvendo novamente política e futebol, seleção brasileira. Isso se passou numa cidade que eu acho que vocês, cientistas sociais, inclusive eu, conhecem, que é Caxambu, em Minas. Em 1945, a seleção estava concentrada, fazendo treinamento para uma viagem posterior, e isso coincidiu com um período eleitoral. Então, para os jogadores não deixarem de votar, as urnas, que naquele momento não eram eletrônicas, foram levadas à concentração para que os jogadores votassem. E a mídia logo já quis entrevistar os jogadores após os votos para saber quem cada um tinha votado. E, curiosamente, nessa eleição que Eurico Gaspar Dutra venceu, e em segundo lugar Eduardo Gomes, toda a seleção brasileira tinha se dividido entre esses dois, menos Leônidas da Silva. E ele acabou divulgando que tinha votado em Iedo Fiuza, do Partido Comunista Brasileiro. E ao ser questionado pelo jornalista por que ele, o único que votou no PCB, ele simplesmente respondeu: sou comunista, sim senhor, sou do povo, nasci do povo e me fiz entre o povo, como pois ficar separado do povo. Pô, aí você jogou na frente, uma das melhores historinhas da história do Maldita Politicagem, pô. Muito bom essa. Deixei pro final para grande Leônidas da Silva. Para quem não sabe, Caxambu é uma cidade mineira que faz parte do Circuito das Águas e que tem o congresso anual de ciências sociais, né, Ampox, e que tem uma bela vida noturna, né, um lugar específico chamado Jaws, que o Luiz Domingos é uma grande lenda daquele local. Tem foto dele na parede, fiquei sabendo. Exatamente. Vai nessa. Não, Caxambu, além disso, é uma cidade famosa por hotéis. O Vargas tirava férias lá também. E também é a Disneylândia das ciências sociais toda vez que tem esse encontro anual lá. Então, perfeito. Direto do Jaws para Curitiba e São Paulo, aqui acho que a gente pode encerrar esse episódio. Obrigado, Pedro, pela participação. A gente fica devendo um convite para você apresentar suas pesquisas aqui. Um dia em breve virá, né? Obrigado. É uma honra ter recebido esse convite. Fico na espera aí de uns outros convites, porque, de verdade, que até já falando, esses dois aí foram grandes amigos meus em Curitiba, o Lê de longa data, de Liz, então acompanhei esse podcast aí desde o seu nascimento, com extrema felicidade, vejo ele crescendo a cada dia, e se o que eu puder colaborar, conte comigo sempre. É isso. E os recados derradeiros de sempre. Se você gosta de futebol e política, compartilhe esse episódio com alguém que também possa gostar e nos siga nas redes sociais, no Maldita Politicagem no Instagram e no M Politicagem no Twitter. Além do mais, se você gostou, coloque 5 estrelinhas no Spotify e, finalmente, a nossa campanha de financiamento coletivo para nós não nos tornarmos organizações nefastas como a FIFA e o governo do Catar. Para nós não fazermos nada com o watching, fazer um conteúdo independente, entre no apoia.se/Maldita Politicagem e deixe um troquinho lá, que aí com isso nós não nos deixaremos seduzir pelo poder dos petrodólares do Emir do Catar. Perfeito. Abraço, pessoal. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.